Olá, meus queridos, todos bem? Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de um tema bastante capcioso, por sinal, no direito penal, tá? Dependendo do concurso, ele aborda algumas correntes, algumas teorias correntes doutrinárias, né? Vocês sabem que o intercriminis, ele possui 4 fases: fase interna, cogitação, e as fases externas: preparação, execução e consumação. Muito bem. Você sabe também que temos crime no Brasil a partir da 3ª fase, que é a fase executória. Por quê? Porque o artigo 14.2 fala: diz o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então nós temos a tentativa e temos a consumação. Muito bem. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, pessoal. Quando é que eu sei se o sujeito saiu da preparação e entrou na execução? Ele vai responder ou não vai responder? Ou seja, essa passagem da preparação para a execução. Essa questão é capciosa, pessoal. Você sabe que há 2 teorias a respeito, a subjetiva e a objetiva. A subjetiva: não existe essa passagem da preparação para a execução. Por que não existe? Porque subjetiva, o que importa é a intenção do agente. A objetiva, existe a passagem. Objetiva significa que a passagem se dá, pessoal, quando o sujeito inicia o tipo penal. Essa teoria o Brasil adota, ele inicia o tipo penal, ou seja, ele pratica o verbo. Muito bem, só que essa teoria objetiva, ela tem uma divisão. Nós temos inúmeras correntes. Então, em primeiro lugar, você tem que saber que o Brasil adota a teoria objetiva. A teoria objetiva tem inúmeras correntes. Muito bem. Tem uma obra que eu vou indicar, pessoal, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, é muito importante e interessantíssima, né? Que o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que é o ministro da Suprema Corte Argentina, ele tem uma preocupação brutal com os pontos relacionados ao direito penal na América Latina, tá? Essa aqui, ó, Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Perangeli, da editora RT. É muito boa essa obra lá, da tentativa. Ele aborda bastante coisa. Muito bem, voltando. Nós temos a teoria objetiva, que tem algumas correntes. A interpretação doutrinária divide. A primeira, anote aí. Teoria objetivo formal. Objetivo formal. Senhores, a teoria objetivo formal, o ato executório, ou seja, a execução ali, saiu da preparação, entrou na execução, o ato executório é aquele que constitui uma parte do tipo incriminador, do tipo penal. Tudo certo? Até aqui? Ou seja, são os atos que fazem parte do núcleo do tipo, do verbo. Do verbo. Fran von Litz sustenta. Vamos dar exemplo. Senhores, eu quero matar 3ª pessoa, por exemplo. Eu estou atrás da moita. Enquanto eu não efetuar disparos, não caracteriza. Eu tenho de efetuar um disparo, tenho que praticar o núcleo do tipo. Legal? Até aqui? Muito bem. Só que essa teoria tem uma divisão. Nós temos a teoria da hostilidade ao bem jurídico. Teoria da hostilidade ao bem jurídico. O ato executório, pessoal, é aquele que ataca o bem jurídico. Retira o bem jurídico do estado de paz. Essa é a ideia. Retira do estado de paz. O agente, de qualquer sorte, ele pratica atos idôneos, na verdade, para atingir o resultado. Se ele praticar um ato idôneo para atingir o resultado, ele vai responder. Se ele praticar um ato idôneo para atingir o bem jurídico protegido, ele vai responder. Ele fica atrás da moita, mirando, e o desafeto dele, ele vai passar, ele já está mirando. É um ato idôneo à prática do bem jurídico. Nós temos a segunda teoria, que é a teoria objetivo material. Então nós já conversamos a teoria objetiva, que o Brasil adota,
o Código Penal adota. Objetivo formal, que tem uma divisão, que é a teoria da hostilidade ao bem jurídico. Anote a terceira, teoria objetivo material. Objetivo material, pessoal, atos executórios não são apenas, né, os que realizam o núcleo do tipo, praticam o núcleo do tipo, o verbo, ou que atacam o bem jurídico, tiram o bem jurídico do estado de paz, mas também os que imediatamente, os atos imediatamente anteriores à ação típica. Mas quem é que vai observar esse negócio? O juiz. O juiz funciona como um observador. Então, voltando um pouquinho, senhores. Teoria objetiva. Objetivo, o Brasil adota. Nós temos uma divisão. Teoria objetivo formal. É quando o sujeito pratica o tipo penal, o verbo. Fram von Litz. Tipo incriminador. Parte do tipo incriminador, na verdade. Praticar o todo, ele consumou. Parte do tipo incriminador. A teoria da hostilidade ao bem jurídico é quando o sujeito ele ataca o bem jurídico retirando o bem jurídico do estado de paz. Teoria objetivo material, não basta o ato executório e não apenas realiza o verbo, o núcleo do tipo, ou tira o bem jurídico do estado de paz. Tudo certo? Mas também aqueles que atos são imediatamente anteriores à ação típica. Mas o juiz funcionará como um observador. Nós temos outra teoria, que é a teoria objetivo individual. Objetivo individual. Os atos executórios, pessoal, não são apenas aqueles que o sujeito inicia o tipo penal, a ação típica, atacando por consequência o bem jurídico protegido. Mas também são os atos praticados imediatamente antes, desde que tenha a prova do plano concreto do autor. Desde que tenha a prova do plano concreto do autor. Por exemplo, senhores, eu estou armado, eu estou andando e tem uma senhora passeando com uma bolsa. Segundo a teoria objetivo formal, que eu tenho de praticar, pelo menos em parte, o tipo incriminador, eu vou responder por tentativa de roubo quando anunciar o assalto. É um assalto, passe a bolsa, a polícia chega, não consumei por uma circunstância alheia, é minha vontade. Essa é a corrente que prevalece. Segundo a teoria objetivo individual, né, você vai punir não o sujeito que pratica o ato, o verbo, legal? Ou tira o bem jurídico do estado de paz, e sim o sujeito que pratica atos imediatamente anteriores, desde que tenha a prova do plano certo, concreto, do autor. A senhora está andando e eu estou andando rapidamente atrás, olhando para a bolsa. É um ato concreto. Então eu posso responder por tentativa de roubo. Quem adota essa teoria é o professor Zaffaroni e o professor Pierangeli. Legal? O Brasil adota a teoria objetiva, né? Especificamente objetivo formal. Só que a teoria objetivo individual e a teoria objetivo material, o Brasil não adota como regra. Mas aos pouquinhos, pessoal, diante da criminalidade violenta, o Brasil vem aplicando. Legal? Então o Brasil adota a teoria objetivo formal, quando o sujeito pratica o núcleo do tipo, o verbo. Legal? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.